Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma dica para os profs, para os pais de adolescentes e também para os adolescentes. Quais adolescentes, gente? Aquela galera que tá aí na escola entre o sexto e o nono ano, ou seja, no ensino fundamental 2. Bom, por que eu tô pensando então em fazer também esses vídeos? Primeiro, para compartilhar um pouco com vocês da minha experiência em sala de aula, né? Ideias que funcionam, coisas que são legais e muitas vezes também que ajudam naquela difícil tarefa do professor, que é a tarefa de fazer gostar de ler, né, gente? Todo mundo sabe que isso é bem difícil, porque gosto é muito particular, porque nós indicamos histórias para um grupo muito diverso, né? Ali tem 25, 30, 45 alunos, e aí é difícil mesmo. Como é que você vai chegar e indicar uma ideia, uma obra e todo mundo gostar? Então a gente precisa ter uma rede de apoio e eu sempre busquei muitas inspirações aí também na internet, e agora eu vou contar as minhas ideias para vocês. E todas essas ideias, pessoal, eu já fiz, já desenvolvi, então já tenho um retorno aí legal, né? Também já sei onde não é muito legal, então tenho um pouquinho de experiência para compartilhar. Bom, vamos lá. Eu selecionei um título para cada série e uma ideia de como fazer isso, tá? Lembrando que a gente está pensando em que essas crianças vão ter o acesso a um bom livro, né? Ou a uma boa versão digital, também é possível, a gente tem bastante isso na internet hoje. Então a gente vai subentender que essa criança, esse estudante, ele vai fazer essa leitura. Então vamos lá, vamos começar pelo sexto ano. Eu trouxe aqui para vocês 2 livrões, né? Para mostrar também que é coisa mais linda, gente. Essa edição aqui da Nova Fronteira, ela vem em 2 tomos dentro de um box lindíssimo. E eu tô falando de qual obra? Tô falando de As Mil e Uma Noites, um super ultra mega clássico, né, gente? Ó, são muitas histórias, a Sherazade vai contar muitas histórias pra gente. Claro, não dá pra indicar essa versão lindona aqui para um sexto ano, né, gente? Ó, isso aqui dá medo até em adulto, mas existe no mercado uma série de edições com histórias pré-selecionadas que são mais curtinhas, né? Tem menos histórias, tem uma diagramação legal aí para um sexto ano, então vocês conseguem, professores e pais aí, conseguem encontrar disponível versões bem legais para a criançada e também versões bastante acessíveis, tá, pessoal? E aí, o que a gente consegue trabalhar com As Mil e Uma Noites? A gente consegue trabalhar aqui um olhar para a cultura do outro, porque nós estamos diante de uma obra que não faz parte daquele apanhado de obras da literatura ocidental. Isso aqui é lá na literatura oriental. Então a gente vai ter aqui um primeiro contato com histórias que foram passadas de pai para filhos, ou seja, histórias da oralidade, né? Então eu consigo eu consigo mostrar para os meus alunos como é que a humanidade se formou, né? Como que ela foi aí passando essas histórias. Então, eu já vou trabalhar esse primeiro conceito aí de narrador com meus alunos. E também, pessoal, é uma bela história para a gente trabalhar as diferenças culturais. É legal também, junto disso aqui, trazer algumas histórias que são da cultura brasileira, mostrar aí, de repente, algumas histórias que passam de pai para filho. Aqui na região em que eu moro, a gente tem o Currupira, né, que é também uma história que foi passada de pai para filho, uma história do narrador oral. Então é muito legal, além de ser, gente, uma bela pedida para trabalhar aí a produção de histórias em quadrinhos. Então peço para o meu aluno ler e depois eles podem em grupo fazer esse trabalho bem legal aí de produzir uma história em quadrinhos baseada nessa leitura. Além disso, pessoal, esse livro costuma ser um show aí de conquista, os alunos gostam muito, tá? Então também é uma história que conquista meninos e meninas, porque a gente tem esse problema muito engraçado. Claro, né?
Tem histórias que dá para todos os gostos, mas geralmente as meninas estão querendo ler romance nessa fase. Os meninos gostam mais de esporte, né? Eles não estão tão interessados nesses romances e aí a gente acaba tendo um pouco de dificuldade para indicar. Mas para o 6º ano, pessoal, é muito legal então ler aí com os alunos As Mil e Uma Noites. Belezinha? Já com o 7º ano, a minha sugestão é A Volta ao Mundo em 80 dias. Essa história aqui, cara, é muito legal. Por quê? Porque a gente vai ter aí uma personagem que vai dar uma volta ao mundo, vai parar em vários locais, vai também ter aí relatos de várias culturas diferentes. Então isso é muito legal para fazer uma dobradinha com o professor de geografia. Então a gente consegue trabalhar aí as questões de língua portuguesa, né, as questões de leitura, e também a gente consegue trabalhar a questão espacial, né? Em muitas organizações escolares, o 7º ano está trabalhando essa questão espacial, está trabalhando aí essa localização. Então você pode pedir aí para trabalhar, fazer uma aula interdisciplinar, é muito legal, os alunos adoram. E aí, gente, a gente também tem um fator bem interessante. Quando eu trago um outro professor para minha aula, eu consigo mostrar para os alunos que não é só uma historinha, sabe? Eu consigo mostrar para os meus alunos que isso daqui tá baseado na vida real, que isso daqui pode me dar uma interpretação, pode me trazer um conhecimento, eu consigo construir, então, consigo dar um pouquinho mais de moral para a literatura, né? Eu consigo fazê-los entender como a literatura é algo que ajuda a construir conhecimento, sim. Então, é muito legal, dá um trabalho muito show de bola, os alunos adoram, pessoal. 7º ano, A Volta ao Mundo em 80 dias. Tem versões em história em quadrinho, tem versões mais resumidinhas. Essa minha aqui é uma versão que não é muito legal para ler, porque ela tem as páginas brancas, a diagramação é muito apertadinha, então é um pouco cansativo, mas também tem disponível no mercado aí muita coisa legal que dá para utilizar. Bom, vindo para o 8º ano, a gente pode trabalhar com o Jardim Secreto. Esse daqui tem resenha já aqui no canal, vou deixar para vocês na descrição o link, tá, gente? Aqui nessa história a gente vai ter a Mary, né, que é uma menina muito feia e por isso ela foi meio que descartada, né? A família meio que deu uma escondida nela aí, ela é muito feia e ela se torna uma pessoa muito chata, muito arrogante, muito mimada e acaba que ela precisa sair lá da Índia e lá para a Inglaterra. Então a vida dela dá uma girada e ela acaba tendo que se modificar, né? Ela acaba aprendendo que a vida não é só ficar gritando com o funcionário, né? Com os criados, como se dizia na época. E ela também entende que essa coisa de acharem que ela é feia não é tanto assim, sabe? Que a gente tem outras coisas mais interessantes do que essa beleza física. Então a gente tá falando de um 8º ano, né? Essa galerinha tá descobrindo o mundo, tá muito sob influência das redes sociais, né? Então eles estão passando por uma transformação do corpo também muito grande, então eles se acham feios, né? Eles estão com dificuldades aí de relacionamento, tem as intriguinhas ali, é super normal, né? A gente às vezes como professor media muitas situações. Então, fazer a leitura dessa obra e discutir com os alunos nessa perspectiva, né, de pensar além da beleza física, pensar além do poder aquisitivo, é muito interessante. Abre um espaço de diálogo, então eu trabalho aí em círculo com eles, faço uma conversa, deixo cada um falar, deixo cada um se expressar, para que eu consiga mostrar algumas coisas para além do que as imposições midiáticas trazem na vida deles, e é um momento que eles estão também muito em contato com essas mídias. Então é muito legal se a gente consegue construir alguns outros princípios, né? E a gente consegue também fazê-los observar de outro jeito, porque de uma maneira engraçada, a Mary é muito feia e por isso ela é abandonada. Então eles conseguem aí criar um pouquinho de empatia, né? Mas eles também conseguem estabelecer uma relação. Opa, eu já fiz isso com um coleguinha, né? Já tratei mal porque não achei ele muito bonito. Ou eu já sofri isso também, né? Já fui excluída. Dá para trabalhar bullying, é muito legal. É um livro que abre muita discussão e vale muito a pena deixar esse espaço para os alunos falarem. E aí depois, eu como professora de português,
peço aí uma produção escrita, né? Peço para que eles registrem esses sentimentos, registrem essas reflexões, porque eles já amadureceram, né? Então, eles já conseguem escrever textos e colocar ali os sentimentos, as ideias, dar opinião, é muito legal e contribui muito também para o poder argumentativo dos alunos. Beleza, pessoal? Então, ó, o Jardim Secreto é uma ótima pedida para trabalhar com o 8º ano e também ajuda o professor a se aproximar da turma, viu, pessoal? Porque esse tipo de conversa é super maneiro, super legal. Os alunos acabam sentindo aí afinidade e descobrindo que eles podem falar. É muito maneiro. Eu acho que vocês deveriam fazer o teste, né? Ah, e também os pais, gente. Olha, eu falei que são dicas para os pais que querem trabalhar leitura. Então, muito legal. Você pode ler com o seu filho e depois trazer essas discussões, fazê-los se expressar. De repente, aí você consegue até identificar alguma coisa, né? E ajudar seu filho de alguma forma. Um bom espaço para isso. Pra gente encerrar, o 9º ano é o fim, né? A última série antes do ensino médio. Então, essa galerinha tá aí explodindo de vontade de crescer, de ficar independente, né? Pensem, lembrem aí da vida de vocês, é um momento bem legal e também bem confuso, viu, gente? Eles estão precisando de atenção, estão precisando de orientação e a gente pode fazer isso por meio da literatura. Eu escolhi, então, A Revolução dos Bichos. Dá super certo, pessoal, mas é uma obra que eu quero que vocês, como professores ou como pais, avaliem a maturidade dessas crianças. Eu tenho nesse ano de 2021 uma turma bem madura, uma galerinha aí, né? O ano passado também era uma turma bem madura. Então, uma galerinha que estava pensando na política, né? Tinha olhares, conseguia assistir a jornais. Então, eles traziam essa demanda aí de, prof, o que você pensa, né? Então, ter o cuidado de não falar o que eu penso, mas fazê-los pensar para também não impor a minha opinião, né? Então eu consigo, com A Revolução dos Bichos do George Orwell, mostrar para eles essa visão aí das relações de poder, né? Das relações de manipulação, como é que a gente às vezes é manipulado pela mídia, quais são as pessoas que vão construindo informações e ideias que muitas vezes vão manipular nossas opiniões. Dá para trazer junto aqui também a questão das fake news, então pede para eles fazerem pesquisa, trazerem noticiários, né? Dá para printar e usar o celular, é bem legal. Então, a gente consegue construir essa ideia aí de olhar para o mundo com outros olhos, certo? Esse livro é ótimo, a leitura é super fácil, ó, pequenininho, dá para ler com eles e fazer uma discussão política muito, muito, muito legal. Sempre lembrando que é o espaço de deixar os alunos pensarem e não de impor opiniões, tá, pessoal? Então vamos pensar aí que nós somos formadores de opinião, a gente tem que ter muita responsabilidade nesse sentido. Não dá para simplesmente impor o que a gente pensa, eles precisam criar essa opinião. E como é que eles criam uma opinião? Quando eles têm vários pontos de vista, quando eles conseguem ver situações diferentes e aí eles conseguem construir as opiniões deles, que certamente serão modificadas com o passar do tempo, porque eles ainda são muito jovens. Mas como é uma fase em que eles têm muita vontade de se posicionar, é legal que o professor deixe esse espaço também. Tá bom, pessoal? Então, olha só, essa a resenha de hoje, não é uma resenha exatamente, é uma super dica. Eu acho que contribui muito, tá? Aí a gente pode pensar não só para os professores de português que estão em salas de aula, não só para os alunos que estão nessa faixa etária, mas de repente para você também que não leu muito durante a sua adolescência, é uma ótima ideia para você construir um percurso com vários olhares, com várias situações de reflexão diferente. Então eu espero que vocês gostem, espero que os profs que me seguem aí troquem essas experiências com seus alunos e depois compartilhem comigo aqui nos comentários, pessoal. Então, uma ótima semana para vocês e a gente se encontra na semana que vem, na próxima resenha. Até mais, pessoal!